meus irmãos, agora vamos falar sobre as virtudes, em contraponto aos 7 pecados capitais que eu coloquei no canal aqui, né? Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Compartilha, se inscreva, comente, se eu faltar alguma coisa aqui que eu esqueci sobre humildade, né? Então aqui eu vou falar, aqui o versículo é Filipenses 2, 6 a 11. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se escravizou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pois, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Aqui já começamos com o exemplo de Jesus, né? O próprio Deus, saindo do seu palácio brilhante, maravilhoso, para vir aqui, se humilhar, se escravizar, ser morto, morte de cruz, por amor a nós. Ele se humilhou. Então, vamos falar sobre a humildade, né? Eu fiz assim alguns lembretes meus, né? Que eu preciso. Tá, humildade é reconhecer seus próprios pecados. Uma pessoa humilde, ela reconhece seu erro, vai buscar consertar o seu erro, né? Ela vai buscar reparar o seu erro. Isso é contrário da soberba, né? Então, continuando falando da humildade, né? Então, de fato, a gente pede perdão, né? A gente tem essa força de pedir, essa coragem de pedir perdão. Isso faz parte da humildade. Na humildade também existe aquela parte em que a gente perdoa também, né? A gente costuma perdoar aquilo que nos foi feito. E que é mais difícil também, porque é uma parte em que a gente não tem essa coragem, né? Não tem essa força. E quando Jesus diz, perdoai-vos porque não sabem o que fazem, né? Ele sofreu tudo aquilo e ele perdoou, né? E muitas vezes a gente precisa ter essa humildade de compreender a ignorância do outro, a confusão da cabeça do outro. Mas muitas vezes a pessoa, muitas vezes tem pessoas que não têm mesmo a sabedoria necessária de entender aquilo que você quer passar. Então, a gente perdoa, né? E também tem muito a ver com aguentar, né? Suportar algumas situações, por exemplo, pessoas que falam de você e tal, perdoar essa parte que também é muito difícil, sabe? A humildade também, ela vem também com uma atitude muito interessante, que é aquela de você ouvir, né? Então, muitas pessoas, elas têm preguiça, né, de ver um vídeo por mais de 1 minuto, às vezes não chega nem a 1 minuto. Um vídeo, muitas vezes, essencial e necessário, mas a pessoa tem preguiça de ver. E, gente, aprender é tão bom. Não deixa isso sair de você. O aprendizado ajuda muito. Ou então a pessoa é soberba ao ponto de se achar que já sabe de tudo, que não precisa falar mais nada para ela, que tá tudo ótimo e ela não vai mais, não quer mais saber de nada, não quer mais saber de nada. E isso também é uma característica de uma pessoa soberba. E a pessoa humilde não. Ela sempre quer aprender, ela sempre vai perguntar, ela sempre vai querer explicações sobre os assuntos diversos. Porque ela sabe que ela não é uma pessoa extremamente mais inteligente do mundo. Então ela quer entender, mas por que a pessoa mudou a posição? Por que ela está dizendo isso agora? Por que a pessoa diz tal coisa? Entende? É muito próprio da pessoa humilde, certo? É querer aprender, querer entender, querer conhecer a versão do outro também. Não só a versão de um, mas a do outro também. E não se acha o dono da razão, né? Não, porque só eu sei, ninguém mais sabe, só eu sei. Muito contrário, ele entende que também pode ter defeitos e situações e que, por isso, ela precisa perguntar e conversar com as pessoas e começar a avaliar se aquilo que está sendo dito, de fato, tem uma relevância de fato, né? E outra parte da humildade também é buscar a união do corpo de Cristo, né? Dessa briga aí dos cristãos, de uma maneira geral, né? E que há muita falta de humildade, certo? Quando nós, os protestantes, fica contra a Igreja Católica,
que já tem um conhecimento e uma carga de 1.500 anos, 2.000 anos, é como se você desprezasse o conhecimento da sua mãe e do seu pai, sabe? E isso é falta de humildade. Porque, veja, o protestantismo, ela só tem alguns séculos. E o catolicismo tem 2.000 anos. Então, assim, existe muito a aprender. Então, a gente não pode ser tão soberbo de não empreender, né? Então, a humildade, ela vem disso, sabe? Não, eu é que sei. Não existe isso na humildade. Eu sei, sou o dono da verdade, só eu que sei a verdade, ninguém sabe de nada. Só eu sei. Não existe isso na humildade. A humildade, ela vai querer pensar e repensar sempre as suas ações, as suas atitudes, constantemente, né? Uma pessoa humilde, ela é capaz de ouvir, né? E na Bíblia também fala, né? Que os ouvidos têm que estar mais atentos do que o falar, não é? E muitas vezes a gente não se atenta por falta de humildade. E a gente precisa adquirir isso, né? Então, para complementar sobre a humildade, eu vou ler aqui em Lucas 14:11. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí a gente pergunta o que seria se humilhar, né? Para os ricos, seria aquilo que se mostra, que Jesus mostra. O próprio exemplo de Jesus, é claro, ele é rico, ele tem riquezas incomparáveis no céu, mas ele largou tudo em prol pelo próximo, por nós, em prol por nós, como pelos seus filhos, né? Ele largou tudo para morrer na cruz por nós. Se humilhar a si mesmo, entregar-se ao outro também, sacrificar-se pelo outro, né? E não entender que você não é melhor que ninguém e que um rico pode simplesmente jantar no mesmo restaurante em que uma pessoa que tem menos posse, porque o importante não é a posse, é a pessoa. É o ser humano que é igual a você, que deve ser honrado e respeitado, porque é tão humilde, tão humano quanto você. Isso é ser humilde. Ser humilde é não ser preconceituoso com ninguém, é não se achar melhor que ninguém. Ser humilde é buscar sempre a justiça para com o próximo. E claro, sacrificar-se pelo próximo, independente se não tem posição de riqueza. Você não tem que se achar melhor que ninguém. Porque tem pobre que acha que é melhor que muitos ricos, quer dizer, que se acha melhor que os outros, né? Os pobres que se acham melhor que os outros. Porque você tem um talento maior, porque você tem uma coisa maior. Você não é melhor que ninguém. E se você tem algo a oferecer melhor, a humildade te manda ajudar as pessoas que não têm menos condições que você, não tem o talento que você tem. Usar esse talento em prol do próximo, sacrificar-se pelo próximo. Em suma, é o que eu entendo, assim, a humildade é isso, sacrificar pelo outro, né? Ela diz muito sobre isso, né? Então é isso, meus irmãos, a humildade. Pensemos em ser humilde, não importa a sua posição social. Se aquilo que Deus te deu, aquele que Deus te deu é para que você faça uso em prol do próximo, sempre assim. Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!